Fala pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre tratamentos térmicos aplicáveis aos ácidos carbono. Os ácidos carbono, como sabem, são o material na indústria mecânica mais disseminado e ele pode ser sujeito ao tratamento térmico. Então, primeiramente, o que é o tratamento térmico? O tratamento térmico é quando o material, o aço carbono, é elevada a sua temperatura mediante uma taxa de velocidade controlada, atinge uma determinada temperatura em função do processo realizado, ao controle dessa temperatura também e posteriormente o seu resfriamento também de forma controlada. Ou seja, são três parâmetros essenciais no tratamento térmico dos ácidos carbono: a velocidade de aquecimento, a temperatura de tratamento e o resfriamento e a sua taxa. Todos esses três associados mandatoriamente à espessura do material em tratamento e bem como a sua composição química. Então, geralmente, a cada tratamento térmico, você enquadra numa faixa de temperatura que é amarrada, definida precisamente conforme a espessura e composição química do material mandatoriamente. E quais são os tipos de tratamento térmico aplicáveis aos ácidos carbono? Nós temos basicamente três categorias, que são o tratamento térmico de aquecimento simples, o calórico. Em segundo, os tratamentos termoquímicos, nos quais são adicionados elementos químicos ao material, à superfície do material. E, em terceiro, um caso particular, que são os tratamentos térmicos de alívio de tensão. De maneira mais a efeito de ganho, você realiza esses tratamentos térmicos todos com finalidade de deter uma melhor propriedade do material na sua aplicação de operação, de uso. Então, quando você decide sujeitar o seu determinado ácido carbono, a sua peça, seu componente, a um tratamento térmico, você visa deter uma melhor propriedade ou melhores propriedades específicas na sua aplicação de uso futura, que podem ser, por exemplo, a dureza, a resistência mecânica, a sua ductilidade, a sua tenacidade, assim bem como a sua microestrutura. Então, vou me amarrar aqui nas aplicações de tratamento térmico, que comumente são selecionadas para objetivar uma ação, um meio vantajoso futuro. Não vou me amarrar aqui aos efeitos deletérios, porque é sabido, por exemplo, que às vezes você emprega um determinado tratamento térmico, que é vantajoso num sentido, mas você pode também deter efeitos deletérios de outras propriedades. Por exemplo, você às vezes sujeitando o seu ácido carbono a um tratamento térmico, você pode deter uma melhor dureza. Contudo, você pode perder um pouco de ductilidade no material. Porém, às vezes nessa sua aplicação desse componente futuro, o que é essencial é uma melhor dureza e não uma ductilidade, uma boa trabalhabilidade. Então, vamos ignorar e considerar geralmente as seleções de tratamento térmicos no que ele é demandado na sua aplicação futura. Muito importante também nessa análise que antecede o tratamento térmico é o reconhecimento dos ácidos carbono no que tange aos seus percentuais de carbono, que basicamente são divididos em três categorias. Nós temos os ácidos baixo, médio e alto carbono. Os ácidos baixo carbono são aqueles reconhecidos até a faixa de 0,3% de carbono. Os ácidos médio carbono, dentre 0,3% a 0,6% de carbono. E os ácidos alto carbono são aqueles compreendidos de 0,6% até 1% de carbono. Os ácidos, em geral, eles seguem um comportamento de que quanto maior o seu percentual de carbono, maior a sua resistência mecânica, assim bem como a sua dureza. E
Contudo, quanto maior é seu percentual de carbono, menor a sua ductilidade e tenacidade. Então, por exemplo, um aço, seguindo essa regra, um aço baixo carbono, em geral, ele apresenta uma boa ductilidade e tenacidade, mas se comparado a aços médio e alto carbono, ele detém uma menor resistência mecânica e dureza do que este. Mas comumente quando você seleciona um material, você já sabendo dessas propriedades, você já vai torná-lo especificado para aquela operação. Por exemplo, se você quer ter um material com uma boa trabalhabilidade, uma conformação a frio, ou usinagem, você vai usar fatalmente um material com uma boa ductilidade. Então, é dessa forma que você segue a lógica na seleção do material para o seu uso, assim bem como também no que vai remeter ao seu tratamento térmico. Em geral, os ácidos baixo carbono, eles não são tratáveis ou são tratados termicamente, em geral, e a partir dos ácidos médio e alto carbono, comumente esses são tratados termicamente com finalidade de melhorar, aprimorar certas propriedades mecânicas nos seus usos finais. Então, feita essa introdução, agora eu vou falar dos tratamentos térmicos propriamente ditos, começando pela primeira categoria, que são os tratamentos térmicos por aquecimento simples, os calóricos, que os mais difundidos compreendem 6 tratamentos térmicos, que são a normalização, o recozimento pleno, a têmpera, o revenido e a austêmpera. Sem prolongo aqui da minha abordagem, eu vou me remeter aqui ao diagrama ferro-carbono, quando eu falar das temperaturas, porque ao longo da análise eu sempre vou falar muito de temperatura, faixa de austenitização, então eu vou sempre indicar as temperaturas críticas em função do gráfico aqui. Eu vou apresentar ele a vocês enquanto eu vou falando de cada processo de tratamento térmico. Então, o primeiro tratamento térmico de aquecimento que eu vou falar é a normalização. E o que é a normalização? A normalização é quando você sujeita o seu ácido carbono, eleva a temperatura dele até a faixa de austenitização. Onde está a faixa de austenitização no gráfico, diagrama ferro-carbono? É a partir de 727 graus Celsius, em que você compreende, você tem a temperatura crítica inferior, 727 graus Celsius, e a temperatura crítica superior, 900 graus Celsius. Nessa faixa aqui você austenitiza a microestrutura do ácido carbono. Então você eleva essa faixa de austenitização, compreendida entre esses pontos, especificado o valor de patamar do tratamento térmico em função da espessura e da composição química do material, como eu falei no início do vídeo, e depois você resfria esse componente ao ar. O que você objetiva com esse tratamento térmico? Você refinar a estrutura do material. Um outro tratamento térmico também é o recozimento. O recozimento também, você eleva a temperatura, além da primeira temperatura crítica no diagrama ferro-carbono, a temperatura de 727 graus Celsius, um quadro acima desse valor, estabelece durante um patamar, durante um determinado tempo, e resfria lentamente o ácido carbono. O objetivo essencial do recozimento é deter uma menor dureza no material. Em geral, é para isso que é aplicado o recozimento. Um outro tratamento térmico também é o recozimento pleno. O recozimento pleno você também sujeita o ácido carbono até a sua faixa de austenitização. Contudo, com duas abordagens. Uma abordagem para os ácidos hipoeutetóides, uma abordagem de temperatura, e outra abordagem aos ácidos hipereutetóides. Os ácidos hipoeutetóides são aqueles nos quais o seu percentual de carbono é inferior a 0,8%. E os hipereutetóides são os superiores a 0,8% de carbono. E no diagrama ferro-carbono você tem que assimilar?
nos patamares inferior e superior com relação à austenitização. Os ácidos hipotetóides, eles são enquadrados na faixa de austenitização mais próxima à temperatura de patamar crítica superior, 900 graus Celsius, nesta faixa. E os ácidos hiperetetóides, quando recozidos, eles são enquadrados mais na faixa do patamar crítico inferior, 727 graus Celsius. Então, basicamente, é essa distinção. Atingida essas determinadas respectivas temperaturas, eles são mantidos por um tempo até deter a sua homogeneização química e depois resfriados lentamente, assim bem como no recozimento, em um meio controlado, geralmente feito no próprio forno mesmo. E o objetivo é deter uma estrutura de ferrita e perlita nova, completamente dissociada da anterior e isenta de possíveis defeitos, problemas de processamentos anteriores do material. Um outro tratamento térmico também muito bem disseminado é a têmpera. A têmpera também você promove a elevação do aço carbono até a sua faixa de austenitização, além do patamar de 727 graus Celsius, a temperatura crítica inferior, num determinado tempo, em função da espessura, e você promove o resfriamento abrupto, em meio controlado. Esse meio pode ser água ou óleo. E você busca, comumente na têmpera, deter o quê? Uma melhor dureza e maior resistência mecânica. Com isso, nesse resfriamento abrupto, você detém estrutura martensítica no seu material, que tem prós e contras. Então, associado geralmente a esse tratamento térmico de têmpera, você tem o revenido. Você aplica a têmpera e depois promove o revenimento do material. O revenimento do material, você na verdade promove o alívio de tensões do processo de têmpera e transforma a sua martensita em martensita revenida. Você refina a condição de dureza do material. Então, no revenido, você faz a elevação do material posterior à têmpera, contudo, em uma temperatura inferior à temperatura crítica de austenitização. Então, você eleva o material até uma faixa abaixo do valor de 727 graus Celsius. Comumente, na faixa abaixo, na ordem de 100, 150, entre 400 a 600 graus Celsius. Isso dependendo do material, da sua espessura e bem como também da sua composição química. Mas você geralmente faz a têmpera e na sequência você promove o revenido com finalidade de melhorar a ductilidade do material, assim bem como aliviar tensões residuais do processo de têmpera e também transformar a martensita detida da têmpera em martensita revenida. E por fim, citando dois tratamentos térmicos associados a aquecimento simples, à forma calórica, nós temos a austêmpera. A austêmpera, que é um tratamento térmico no qual você também promove a elevação do ácido carbono para além da primeira temperatura crítica, no diagrama ferro-carbono, de 727 graus Celsius. Você enquadra além dessa temperatura e você garante a manutenção dessa temperatura ao longo de um determinado tempo, em função da espessura e composição química do material, e depois promove o resfriamento do material em um banho isotérmico, com uma velocidade específica, constante, bem controlada, com finalidade de deter uma estrutura bainítica. Essa estrutura bainítica, por exemplo, se comparada à martensítica oriunda da têmpera, ela tem menor dureza. Consequentemente, ela oferece uma maior tenacidade ao material. Então, você seleciona esse tratamento térmico de forma bem específica à sua necessidade de aplicação de uso. Além do conjunto de tratamentos térmicos, de aquecimento, dos calóricos, você também tem a possibilidade de promover tratamentos termoquímicos, que de forma mais difundida são três: a carbonitratação, a nitretação e a cementação.
esta última já quase em desuso. Mas você, nesses processos de tratamento térmico, você comumente adicionam-se elementos químicos na superfície ou subsuperfície do material em tratamento térmico. Então, nesses processos de tratamento térmico termoquímicos, você adiciona elementos químicos na superfície ou subsuperfície dos materiais tratados. Você tem, por exemplo, a carbonitratação. A carbonitratação consiste na elevação da temperatura do material até também a faixa de austenitização, além da primeira temperatura crítica de 727 graus Celsius. Submete esse material, enquanto em tratamento, a uma atmosfera controlada rica em carbono e também nitrogênio. Esses são aderidos à sua superfície e subsuperfície, e você promove um resfriamento e detém um produto com uma dureza superior, uma dureza elevada, e bem como também uma melhor possibilidade de resistência a futuros trincamentos. Você também tem a nitratação. A nitratação, você também promove a elevação de temperatura, contudo, em uma faixa de patamar inferior à primeira temperatura crítica de austenitização. Você habitualmente eleva a temperatura do aço até a faixa dos 500 graus Celsius. Então você remete a um menor gradiente de temperatura no caso da nitratação. Nesse caso você também submete no tratamento a uma atmosfera rica em nitrogênio, esse adere à sua superfície e subsuperfície num determinado tempo, e depois é promovido o resfriamento também na atmosfera controlada. Objetivando o quê? Objetivando deter um produto, um componente com uma melhor dureza superficial. Um outro processo de tratamento termoquímico é a cementação, um processo que está até em desuso, mas não pode ser deixado de ser mencionado. A cementação também ela é a elevação da temperatura do material numa atmosfera rica em carbono livre, no qual é feita essa aderência do carbono à superfície, de forma a deter um produto com uma melhor dureza. Contudo, nesse processo, a elevação de temperatura se dá até a faixa segundo patamar de temperatura crítica, lá na faixa de 900 graus Celsius, 800 a 900 graus Celsius. Depois é promovido o resfriamento e você detém um produto, um componente, com uma maior dureza superficial, como falado. O processo de cementação ele foi ao longo de muito tempo utilizado, por exemplo, como tratamento térmico de dentes de engrenagem, para trazer uma melhor dureza quanto aos acoplamentos entre dentes e palhas de engrenagem na resistência ao desgaste. E por fim, dos casos de tratamento térmico aplicáveis aos aço carbono, nós temos o caso particular dos tratamentos térmicos de alívio de tensões residuais. Que você busca o que com esse tratamento térmico? Você busca promover uma maior estabilidade do material acabado, você deter uma melhor dureza, uma melhor ductilidade do material, do componente, do equipamento inteiro. Isso em decorrência, por exemplo, de processos de fabricação, uma conformação a frio, uma soldagem, uma usinagem. Então você promove a elevação do seu determinado material até uma temperatura inferior à primeira temperatura crítica de austenitização, ou seja, em uma temperatura inferior a 727 graus Celsius, comumente abaixo de 100 a 150 graus Celsius, você mantém durante um determinado tempo e depois promove o resfriamento lento. Então, no tratamento térmico de alívio de tensões, você deseja diminuir o índice de tensões residuais que futuramente podem induzir a uma falha no equipamento, ou na peça, ou na parte, por trincamento. Você pode também promover o tratamento térmico de alívio de tensões de forma isolada, somente, por exemplo, numa superfície, numa junta soldada, essencialmente na zona termicamente afetada e na zona fundida.
né, de forma a fazer o isolamento das áreas não abrangidas, os efeitos do processo de soldagem. Geralmente essa faixa de abrangência de até 3 vezes a zona termicamente afetada, né, e você coloca mantas e promove essa elevação de temperatura num tempo especificado. Então, o tratamento térmico de alívio de tensões visa isso, reduzir as tensões residuais deletérias dos processos de fabricação para uma parte, para um componente, para uma junta soldada, para um equipamento inteiriço. Você, ao longo dos tratamentos térmicos de alívio de tensões, você pode também, bem como melhorar algumas propriedades e bem como também você diminuir o potencial de outros. Por exemplo, tensões residuais compressivas geralmente são desejadas, ao invés das tensões trativas que são nocivas. Você promove às vezes o tratamento térmico de alívio de tensões e você busca diminuir esse índice de tensões trativas, mas ao mesmo tempo você também pode perder um pouco das tensões compressivas que eram benéficas, mas de forma a abordar as condições mais vantajosas, você busca melhorar a ductilidade e dureza do material da sua, por exemplo, junta soldada e o seu equipamento. Então, pessoal, basicamente o objetivo era falar dos tratamentos térmicos aplicáveis aos ácidos carbono, as suas 3 classes principais, os tratamentos de aquecimento ou calóricos, os termoquímicos e o caso particular dos tratamentos térmicos de alívio de tensões. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, só dá uma curtida. Agradeço a todos. Um abraço, até a próxima.